Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou o Wagner, estou aqui com o pastor Teno. Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bem, pastor? Tá conseguindo dormir mais? Agora melhor, Com o novo membro da família? Sim, com certeza. Eu fico pensando às vezes, como o podcast é algo atemporal, daqui a 18 anos, minha filha pode ter 18 anos, vão pensar que ela nasceu nesse instante, né? Porque não tem tempo podcast, podem ouvir daqui a 18 anos. Amém. Espero que daqui a 18 anos ela ainda está na internet, esteja servindo ao Senhor e talvez até ouvindo esse podcast, né? Ou melhor, espero que Cristo já voltou daqui a 18 anos. Ela vai anos. saber que estava me dando bastante cansaço, né? Senão esse mundo vai saber como vai estar. É verdade. Bom, estamos ao vivo aqui do Instituto Bíblico Batista Emanuel. E olá, turma, tudo bem? São sempre desanimados, né? Acho que é a última Coitado, aula. O Wagner pega no pé dessa turma, hein? Eu queria ouvir uma gritaria que nem as crianças, né? Eles são bem mais felizes. É que é a última aula, né? Sim, verdade. Já são o quê? 9h30 da noite? 9h10. Opa, 9h10 da noite? Mas antes da meia-noite nós terminamos aqui. Com certeza. Tá. Hoje nós estamos no episódio 11 do estudo que estamos fazendo, né, sobre a melhor versão da Bíblia na língua portuguesa, que nós mencionamos aqui que é a ACF, né, da Sociedade Bíblica Trinitariana. E nós também falamos aqui sobre a história desse texto Receptus, de onde ele veio, de como ele foi preservado por todo esse tempo. E também mencionamos um pouco do texto crítico, né? Mas surge a questão, né? De onde veio esse texto crítico no qual são baseadas as versões modernas da Bíblia, que inclusive são muito vendidas no Brasil, né? Não posso falar no mundo, mas no Brasil são bem vendidas essas versões modernas, né? E hoje nós vamos ver de onde que vem esse texto. E para isso eu pergunto para o pastor Teno, o que você nos traz hoje, pastor Teno? Como você disse, nós acabamos de fazer um passeio pela história, vendo como Deus preservou a sua palavra, vendo evidências, indícios, né, na história de como Deus preservou a sua palavra, como Ele prometeu fazer. E nós temos a palavra preservada de Deus e todas as suas palavras hoje no texto conhecido como textos receptus, ou textos receptus, em que é baseado a versão ACF que você mencionou, a nossa versão Almeida Corrigida Fiel. Isso. E daí agora a pergunta, esse texto crítico, porque as novas versões, lembre-se, são baseados em uma outra edição grega do texto bíblico, do Novo Testamento principalmente nós estamos falando, chamado texto crítico. E você lembra, nos primeiros episódios, Wagner, nós comparamos os dois textos, apesar de que você pode mostrar Cristo para alguém até no texto corrompido, mas e outras doutrinas, só que não são iguais. Tem grandes diferenças, tem milhares de palavras faltando no texto crítico. Palavras que mudam doutrinas, palavras importantes para ensinar doutrina. Seria o equivalente, e tem várias análises desses textos, mas eu já vi, por exemplo, que se você fosse colocar todas as palavras que foram retiradas no texto crítico, seria equivalente ao livro de 1ª e 2ª Pedro. Sim. Mas são palavras-chave, palavras importantes, tiradas de versículos, de partes de versículos, ou questionadas, né, nas notas de rodapé desses textos modernos. E todas essas Bíblias modernas, as traduções modernas da Bíblia, por exemplo, a NVI, Nova Versão Internacional, a atualizada, a Bíblia Almeida atualizada, e outras aqui no Brasil, sem dúvida, aquelas da linguagem de hoje, outras. E a Bíblia, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová, que é uma tradução horrível. A NVI, a tradução dela é baseada na tradução do Almeida ou é uma nova tradução? É uma nova tradução. Tão diferente do Almeida que até ela tem direitos autorais. Você não pode ir citando ela sem dar crédito ou até se você citar bastante dela, tem que pagar o copyright lá para Nova Versão Internacional, para a sociedade bíblica que tem esse texto. E nós vamos falar em outro episódio sobre tipos de tradução também. Porque a Almeida atualizada é uma tradução do texto crítico, uma tradução formal, de equivalência formal. Já a NVI é uma tradução parafraseada, é chamada de equivalência dinâmica.
Então eles traduzem ideias, às vezes quando Deus repete coisas, eles falam, acho que não é importante repetir, vamos só ajuntar as frases aqui em uma só, vamos mudar a ênfase aqui. Eles estão interpretando as palavras de Deus. É terrível uma coisa dessas. A gente vai mostrar um pouquinho disso talvez em outro episódio. Sim. Então a NVI é a tradução errada, um tipo de tradução errada do texto errado, o texto crítico. Mas hoje estamos falando sobre o texto crítico. De onde veio essa edição grega da Bíblia, chamado texto crítico? Sim. Nós falamos várias vezes sobre um homem chamado Konstantin von Tischendorf. Ele foi aquele que descobriu o Codex Sinaiticus, aquela Bíblia corrompida, sim, lá no deserto, no mosteiro de Santa Catarina. E ele descobriu esse texto no ano de 1859. Ele foi um grande achado para o Tischendorf. Ele ficou super entusiasmado, né? Eu achei uma palavra de Deus mais pura, que ele não tinha respeito nenhum ao Textus Receptus. Sim. E nem esses outros homens que nós vamos ver dessa nova era, a era moderna da crítica textual. Mas ele era um cristão ou só um arqueólogo? Não, ele era um herege. Se chamava cristão, mas ele negava as escrituras, ele era só cristão em nome, né? Mas ele nem cria que Deus preservou a palavra dele. Ao contrário, ele disse assim: nós estamos na luta para readquirir a forma original do Novo Testamento. Ele disse, nós estamos na luta para readquirir a forma original do Novo Testamento. Lembre-se, Wagner, nos nossos episódios passados, falando sobre a história, milhares de anos, mais do que 1.500 anos, tem um texto pela história, você vê em todo lugar, espalhado pelo mundo, em grandes números, chamado Textus Receptus. E depois, na época da Reforma, esse texto foi traduzido em muitas línguas, foi traduzido no passado também, até na época da Idade das Trevas e antes também, traduzido em todas as línguas do mundo. Era a Bíblia dos crentes por todo o mundo, foi traduzido para o alemão, foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o português, para o espanhol, todas as línguas conhecidas da época, o Textus Receptus. E todos esses anos, todos os crentes tinham essa Bíblia, que era a Bíblia, todos conheciam como a Bíblia preservada de Deus. Nós vimos até aquelas confissões de fé na semana passada, né? Pessoas mostrando a confiança que Deus preservou a palavra dele, e nós tínhamos em mãos essas palavras preservadas de Deus, mas o Tischendorf ainda estava procurando resgatar o verdadeiro texto bíblico. Então a pergunta é, esse texto foi perdido? Onde está então? Quem perdeu esse texto? E outra pergunta, onde estava Deus quando esse texto foi perdido? Se ele iria preservar, né? Porque, de acordo com os críticos textuais modernos, eles acreditam que desde o século IV até hoje, ou até a época, né, da crítica textual moderna, que foi mais no século XIX, que todos os crentes estavam usando uma Bíblia inflada. Isso. Uma Bíblia que foi, vamos dizer, montada através de vários textos que eles ajuntaram, e esse é o Textus Receptus. Por quê? Porque eles viram que esse Textus Receptus está em todo o mundo. Sim. É uniforme, você compara Textus Receptus em todos os lugares, é incrível a concordância dos testemunhos do Textus Receptus, dos manuscritos da linha do Textus Receptus, eles concordam entre si de uma forma impressionante, eles estão espalhados pelo mundo, eles são, eu vejo às vezes, alguns falam 90%, mas o que eu mais ouço é 99% dos textos gregos existentes são da linha do Textus Receptus. Sim. É a grande maioria. É o texto que foi espalhado pelo mundo. Isso é muito importante para nós que cremos na doutrina da preservação das Escrituras. É justamente isso. É o texto que foi usado pelos crentes. É o texto que foi levado, obedecendo o grande mandamento do Senhor. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É o texto que Deus preservou. E é o texto que está em nossas mãos hoje porque Deus preservou. Sim. É o texto que os editores do texto bíblico na época da Reforma reconheceram como esse é o texto recebido por todos. Esse é o texto comum. Eles chamavam da Vulgata grega, da Vulgata latim também. Era o texto que era recebido por todos, que era usado por todos. É o Textus Receptus. Só que o que é incrível, Wagner, é a mesma coisa com os cientistas da linha do evolucionismo. Eles não têm prova nenhuma do que houve uma revisão e uma inflação do texto bíblico. Eles não têm prova. A única prova que eles têm é que esse texto predominou por todo mundo. Então eles criaram uma teoria para tentar explicar como será que esse texto predominou.
preponderou. Sim. E eles surgiram com essa teoria que, inclusive, foi desprovada. A gente poderia fazer um episódio só sobre isso. Nós não vamos, mas se alguém tiver interesse, a gente tem informação sobre isso. Foi desprovada. Até os próprios críticos textuais modernos deixaram de lado essa teoria. Eles mesmos sabem que não é verdade, mas eles não abandonaram a teoria ainda. Por quê? Porque a outra explicação é que é este o texto preservado por Deus. Sim. Tá entendendo? É igual a evolução. Todos os fundamentos principais do evolucionismo foram desprovados. Bom, não vamos entrar nisso agora, mas os cientistas abandonaram a teoria da evolução? Não. Nunca vão abandonar. Nunca vão abandonar, porque a outra opção é crer na palavra de Deus. Que Deus criou o mundo. É a mesma coisa com a crítica textual. A ciência, a Bíblia fala de ciência falsamente chamada ciência. Eles falaram, lá no século IV houve uma revisão do texto e esse texto acabou dominando o mundo, mas eles não têm prova nenhuma disso. Então eles estão tentando resgatar o texto bíblico, só que mais uma vez nós perguntamos, como vamos recuperar esse texto? Que teorias vamos usar? Sim. Não existe uma forma de realmente saber se você abandonar a doutrina da preservação das Escrituras e confiar em Deus, que Ele preservou as Escrituras que nós temos em mão hoje, você nunca vai chegar a uma conclusão do texto certo mais. Não existe mais, esse é o texto preservado por Deus. Eles falam, estamos tentando resgatar, estamos chegando perto, e enfim, e cheio de teorias falsas, baseadas em opiniões. Cada estudioso, cada erudito tem a sua opinião. Você vai ter que seguir um ou outro, porque eles diferem entre si, eles discordam entre si. Sim. Vamos falar agora sobre como surgiu esse texto chamado texto crítico. Primeiro, deixa eu falar que as pessoas que escrevem sobre a crítica textual moderna, eles em nenhum lugar citam ou mencionam a doutrina da preservação das Escrituras. Nem mesmo, entre aspas, fundamentalistas, até batistas, que são considerados fundamentalistas, que seguem o texto crítico, nem nos livros deles, nas obras deles, eles mencionam a doutrina da preservação das Escrituras, que é uma doutrina fundamental quando se trata do texto bíblico. E eles seguem princípios, entre aspas, científicos para tentar recuperar a palavra de Deus, que foi perdida e não temos ela hoje, perfeita. E a conclusão de muitas pessoas, ao seguir essa ciência da crítica textual moderna, é de que nunca vamos conseguir recuperar o texto bíblico. Como funciona? Mas antes de nós falarmos como funciona, vamos falar dos arquitetos da crítica textual moderna. Os arquitetos, aqueles que criaram essas teorias, aqueles que divulgaram essas teorias, eram homens hereges. Sim. Não crentes na palavra de Deus. Ao contrário, eles negavam a doutrina da inspiração das Escrituras, eles negavam a doutrina da preservação das Escrituras, eles negavam a autoria até divina das Escrituras. Eram homens hereges. Eu podia dar muitos nomes aqui, que daí não seria a nossa intenção nesse podcast, porque não é um estudo profundo, né, de toda a história da crítica textual, mas um dos principais pais da crítica textual era Johann Jacob Griesbach, um alemão, viveu de 1745 a 1812. Sempre alemães. É da Alemanha que surgiu o racionalismo naquela época, né, no século XVIII, racionalismo alemão, né? século XIX. O que foi isso? Foi um movimento de negar as escrituras, a inspiração das escrituras, né? Foi um movimento naturalista, tratando a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro religioso, mas não a palavra de Deus, né? E então, esse Johann Griesbach é conhecido como um dos principais pais da crítica textual moderna. Tanto que Westcott e Hort, dois homens que nós vamos falar já deles, eles veneravam ele, eu estou citando eles, acima de qualquer outro crítico textual. Só que este Griesbach era inimigo da fé cristã ortodoxa, verdadeira. Mas a crítica textual dele é só para a Bíblia ou para qualquer tipo de texto? Não, da Bíblia, estamos falando da Bíblia. Assim. Porque o que estamos falando de crítica textual, pessoas como esse Griesbach começaram a jogar dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre a autoria de livros. Será que Romanos foi escrito por Paulo mesmo? Será que os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas, João? E falsas teorias, desprovadas. Se você crê
na palavra de Deus, e temos evidências suficientes para saber, realmente, esses são os textos que Deus, escritos por esses homens, mas eles têm teorias contra isso. É daí que vem aquela teoria que o evangelho é um só, e aí cada um foi copiando do seu jeito, tirou os 4 evangelhos, né? Exato, um texto que, né, que o texto eles que usavam, mas e outras os adventistas creem nisso aí, do texto que... E muitos grupos, né? Aliás, todas as denominações hoje, tem pessoas que negam as escrituras, negam a autoria, a inspiração das escrituras. Sim. Mas a semente estava lá nesse racionalismo alemão. Voltando para esse Griesbach, ele negou a divindade de Cristo, a inspiração da Bíblia. Enfim, ele foi o que começou essa crítica, começar a questionar o texto ser certos e querer dizer que realmente tem que ser mudado. Enfim, começou com ele. Eu falei de 2 homens chamados Westcott e Hort. Eu tenho um panfleto aqui, eu não sei, talvez a gente podia até escanear e colocar no site depois. Sim. Mas esses dois, Westcott e Hort, o nome de um é B.F. Bras Fass Westcott, viveu de 1825 a 1903. E Hort, o nome dele é Fenton John Anthony Hort, de 1828 a 1892. Eles trabalharam juntos e eles são conhecidos como os pais da crítica textual. Eu vou ler só um pouquinho desse panfleto. Inclusive, eu estava lembrando agora, tem alguns seminários batistas que ensinam essa crítica textual. Alguns não, muitos. Se não todos, né? Tirando o nosso aqui, que não, eu sei que não, mas a maioria... Existem alguns ainda que estão tomando uma posição firme na palavra de Deus, pela fé, mas hoje em dia, como nós falamos semana passada, vivemos em dias difíceis, vivemos em dias de apostasia, e vai piorar até a volta de Cristo. Sim. Não vai melhorar, nós temos base bíblica para dizer isto. Isso é algo de se esperar nesses últimos dias. Eles acham que é tipo uma base científica para um estudo, aí começam a utilizar, porque não, é bonito utilizar isso daí. Uma coisa erudita, uma coisa intelectuais, né? Você fala de crítica textual, falta só ter a barba e o cachimbo, aí já virou um intelectual completo. Simplesmente crer que Deus preservou a palavra dele, isso é muito simplista, né? Eles dizem. Mas esses dois, em 1881, esses 2 homens publicaram um texto, eu estou lendo esse panfleto aqui, elaborado por JPMA. Depois a gente coloca lá. Está em inglês ou está em português? Está em português. Em 1881, esses 2 homens publicaram um texto grego pretendendo revisar a Bíblia, usada no mundo da fala inglesa. Quem eram esses homens? O que pretendiam? Quais as suas crenças? Quais as suas motivações? Será que eram crentes idôneos ou será que eram incrédulos e heréticos? Daí diz, seus nomes eram Brooke Foss Westcott e Fenton John Anthony Hort. Vejamos alguns fatos e declarações deles com o intuito de avaliar se nós, crentes que amamos a palavra de Deus, podemos confiar nos trabalhos desses homens. Daí o primeiro ponto deles é que esses homens, os pais das Bíblias em versões modernas, eram incrédulos. Veja a citação desses homens quanto ao texto bíblico. Nenhuma consideração especial deve ser feita concernente às suas, da Bíblia, declarações de inspiração e preservação. Quer dizer, esses homens, o Westcott e Hort, seguindo os princípios daquele alemão que eu falei, outros, teria muitos nomes que a gente podia citar, eles olharam para o texto bíblico e falaram, nós completamente vamos ignorar qualquer consideração quanto à Bíblia ser inspirada ou preservada por Deus. É um texto qualquer. Por isso dizemos que é uma abordagem naturalista à crítica textual. Eles olharam para o texto bíblico e falavam, esquece o que a Bíblia diz sobre a inspiração da Bíblia, sobre a preservação da Bíblia, e vamos analisar os manuscritos bíblicos e o texto bíblico como se fosse um livro qualquer. Então olha a atitude deles, não foi uma atitude de fé em Deus, na preservação da palavra de Deus. O Westcott, ele acreditava e tentou viver uma espécie de comunismo, estou lendo aqui de novo nesse texto aqui, cujo objetivo final era a vida em comum no campus da universidade. Então ele era um tipo comunista. Sim. Ele cria no comunismo, inclusive. O Textus Receptus, usado como base do Novo Testamento da Bíblia King James e da ACF em português, traduzido em 1611, não tinha nenhum contestador aceito até 1881, quando esses 2 homens editaram esse texto grego para contestar o Textus Receptus. Quando esses 2 heréticos, volto a ler aqui,
quando esses dois heréticos liberais entraram em cena com esforço concentrado no palco de uma sociedade enfraquecida pelas sucessivas ondas de apostasia. Foi bem numa época em que a igreja estava sendo atacada por, nós já falamos, neo-ortodoxismo, racionalismo alemão, etc. Como já dito, eles eram teólogos da igreja anglicana e professores da Cambridge University. Passando por conservadores, entre aspas, eles mentiram, eles foram falsos enganadores. Até quando eles fizeram essa edição da Bíblia e traduziram a Bíblia para o inglês baseado nesse texto falso, errado, chamado texto crítico, eles não fizeram isso abertamente. Pessoas acharam que eles estavam simplesmente fazendo uma nova edição da King James, da Bíblia em inglês, e simplesmente mudando algumas palavras meio arcaicas, mas eles estavam mudando o texto completamente. Mas eles fizeram de uma forma desonesta. Passando por conservadores, eles editaram o texto Westcott Hort, que difere em 9.970 palavras. 7% do texto dos Receptos, que tem sido usado pela cristandade de 19 séculos. Lembre-se, o texto dos Receptos foi usado pelos crentes por 19 séculos, antes que eles introduziram esse texto aqui. Para se ter uma ideia da incomparável superioridade do TR, dos 5.255 manuscritos gregos do Novo Testamento, que foram preservados e disponíveis para nós hoje, 5.210, 99%, concordam com o TR, e apenas 45 manuscritos, menos de 1%, com o WH, Westcott e Hort, que nós chamamos de texto crítico. O texto falso foi editado tomando por base manuscritos desenterrados das profundezas do esquecimento e desprezo, justamente por não terem credibilidade. O WH, Westcott e Hort, foi publicado apenas em 1881 e se baseou no Codex B, que é do Vaticanos, e Sinaiticus, que diferem entre si, não com textos receptos, entre si, em 3.000 vezes, só nos evangelhos. Os próprios manuscritos da linha chamado texto crítico nem concordam entre si. Eles discordam entre si, às vezes, mais que eles discordam com o texto dos receptos. Com toda a honestidade, qual o texto grego que Deus preservou? Daí ele fala sobre a doutrina da preservação, que nós já tratamos. Daí ele começa a falar sobre esses homens. O segundo ponto é que eles eram desonestos. Ele fala como eles introduziram essa revisão de uma forma sorrateira. Eles eram evolucionistas. Eu podia ler várias citações aqui, mas pelo tempo não vamos fazer isso. Eles eram romanistas, quer dizer, secretamente eles tinham grande admiração e até devoção à Igreja Católica Romana. Por isso que muitos acreditam que existia ataque até jesuíta nessas revisões, porque os jesuítas, aquele grupo, inclusive o Papa hoje é um jesuíta, né? Sim. Inclusive diziam que nunca um jesuíta poderia ser Papa, mas eles mudaram as regras agora. Mas os jesuítas foram infiltrando as igrejas evangélicas justamente para destruir por dentro. Mas eles eram, pelas escritas deles, nós sabemos que eles eram romanistas. Alguém sem esse conhecimento, eu mesmo não conhecia sobre o Westcott Hort, conhecia só o texto crítico. Certo. Não sabia de onde vinha, né? Mas agora com um conhecimento desse, alguém que está ouvindo e continuar usando uma Bíblia dessa... Espero até a gente terminar hoje, né? O nosso episódio inteiro, porque tem mais para falar sobre eles ainda. Eles eram racistas. Veja uma citação deles. No passado isso aí era algo bom, né? Você ser racista no passado ia ser algo bom. E seguindo o darwinismo, que eles eram também darwinistas, né? Evolucionistas. Mas veja o que eles disseram sobre os negros. Citando eles têm demonstrado ser uma raça imensuravelmente inferior. Só humanos e nada mais. Sua religião, primitiva e sensual, suas mais altas virtudes são as mesmas de um bom cão. Eles eram adoradores de Maria. E diz aqui, o próximo ponto, eles cultuavam aos demônios, porque eles oravam aos mortos. Eles faziam orações pelos mortos. Esses dois, Westcott e Hort, são os mais influentes na crítica textual. Eles são os pais da crítica textual moderna. Só entendendo, eles eram adoradores de Maria? Sim, porque eles seguiam muitas das doutrinas católicas. Os cristãos hoje, que se dizem evangélicos, usam a Bíblia de um adorador de Maria? Então, não faz sentido nenhum. De fato, eles negavam a inspiração das Escrituras. Eles negavam muitas das doutrinas fundamentais das Escrituras. Eram homens hereges. Sim. Não eram cristãos verdadeiros. E esses são os pais da crítica textual moderna. Nessa época também, no século XIX, teve muitos unitarianos que negavam a divindade de Cristo. Dentro da igreja anglicana,
E todos esses foram abraçando e divulgando essa crítica textual moderna. É um glossário. O que seria unitarianos? Né? Unitarianos, não crendo, principalmente eles não creem na divindade de Cristo. É uma linha na Trindade. Não creem na Trindade, exatamente. Sim. E a sociedade bíblica que tem o texto grego que é usado para as traduções modernas, que é chamado United Bible Societies, Greek New Testament, que é o Novo Testamento grego da Sociedade Bíblica Unida. Sim. É um texto que é conhecido como texto crítico, também conhecido como texto Nestle Aland, ou Nestlé Aland, por causa de dois homens chamados Nestlé e Aland, que compilaram esse texto. E esse texto, veja as pessoas que trabalham na edição desse texto, ou trabalharam na edição desse texto. O Aland, que eu acabei de citar, ele foi um dos principais, o co-editor daquele texto chamado Nestle Aland. Ele rejeitou a inspiração verbal das Escrituras. Ele afirmou que o cânon das Escrituras nem estava fechada. Não vou citar todos os nomes aqui, mas Carlo Martini, ele era um padre jesuíta e cardeal, um padre trabalhando nesse texto. Ajuda bastante. Ele morreu no ano passado. No ano passado? 2012? Isso. O Bruce Metzger, ele morreu em 2007, mas ele era um dos mais respeitados críticos textuais da era moderna. E esse Metzger era um grande ecumenista. Inclusive, eu tenho foto dele aqui dando uma Bíblia para o Papa Paulo VI, também com o Papa João Paulo II. Provavelmente com Billy Graham também. Então, sem dúvida, né? Inclusive, ele foi convidado para falar na faculdade que meu pai estudou, no Tennessee Temple University. Só para você ver o erro que essas universidades cumpriram. Por isso que hoje caiu essa universidade. Cai mesmo. É terrível. Mas porque as pessoas reconheciam ele como um grande crítico textual, um grande erudita. Mas ele era um grande ecumênico e desobediente. Porque, veja, ele foi co-editor de uma Bíblia chamada A Bíblia Anotada da Nova Oxford. E ele era co-editor dessa Bíblia. De acordo com essa Bíblia, por exemplo, Gênesis é uma combinação de mito, lenda e história. Jó é um folclore antigo, uma lenda, né? Eu já vi pessoas comentando sobre. Até uma vez eu mandei para você um estudo de Jó lá, lembra que eles falavam de Jó e era basicamente isso daí. Achavam que era um folclore. Sim, isso de Jó. Isso é neo-ortodoxismo. Sendo que até Cristo citou Jó, né? Obviamente, isso então, é fato, é história. Né? E como você diz, Jesus citou como fato, história. Jesus não sabia, né, se era um folclore ou se era real. Bom, por isso que eu falo, eles não têm Cristo, para dizer uma coisa dessas. Essa Bíblia diz que o dilúvio de Noé foi somente um dilúvio local. Já pensou? Cobrindo a mais alta montanha, como podia ser uma coisa local, né? Isso é uma montanha de 10 metros, né, devia ser. Acho que sim. E, por exemplo, se bem Jonas... que São Paulo vive dilúvio todo ano também, né? Deve ser isso. Isso que eles estão dizendo. Então, e Deus então mentiu, porque ele disse que nunca mais iria ter um dilúvio assim. Tem todo ano. Ele disse que Jonas era uma lenda popular. Eles falam também que não era possível, né, ser engolido por uma baleia, ficar vivo. E nem a baleia, é um peixe grande. Enfim, né? Eles negam, né, as escrituras. Como que alguém poderia se chamar nascido de novo e negar as escrituras? Eu não entendo porque que alguém dedica a vida inteira para contradizer a Bíblia, porque ele não deixa a Bíblia quieta, vai trabalhar em outra coisa. Bom, porque Satanás é astuto, ele quer destruir realmente a palavra de Deus. E esses homens foram usados por ele, obviamente. Totalmente. Então, esses são os pais e os arquitetos da crítica textual moderna. E eu poderia citar muitos outros nomes, e todos são dessa linha. Mas a pergunta é, importa que esses homens eram hereges? Tem problema? Totalmente. Alguns evangélicos falam que não. Por exemplo, tem um livro escrito por vários professores da Bob Jones University, que é uma faculdade fundamentalista, muito conhecida, e eles estão hoje defendendo a linha da crítica textual. E tem um livro deles chamado Da Mente de Deus para a Mente do Homem, From the Mind of God to the Mind of Man. E veja o que eles disseram. O crítico textual, falando sobre os arquitetos da crítica textual moderna, o crítico textual pode ser descrente quando se trata das verdades bíblicas doutrinárias. Mas quando se trata do texto da Bíblia, um crítico textual é inicialmente pouco mais do que um repórter. É isso que nós acreditamos? Nunca. Nós podemos seguir as teorias desses homens anti-Deus, hereges, zombadores da palavra de Deus, e seguir as teorias deles quanto ao texto? Jamais podemos fazer uma coisa dessas. Primeiro porque Deus proibiu. O que diz João 2, 9 a 11? Todo aquele que
prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então nós temos instruções claras, aliás, um mandamento claro na Bíblia, nós não nos associarmos com hereges assim. Muito menos quando se trata de qual texto bíblico nós vamos usar. Nós vamos tirar da mão desses homens e com teorias falsas. Não, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Pode ser que esses homens sejam mais inteligentes que nós, não mais sábios, mas provavelmente mais ricos. Provavelmente mais ricos e Bem com mais provável. recursos, mas nós temos a palavra de Deus. Sim. E nós temos que obedecê-la para nossa proteção, para proteção da nossa igreja, para proteção dos nossos filhos. Nós não podemos nos associar com eles, porque eles vão nos levar para o lado errado. Mas não só isso, eles estão totalmente errados em dizer que nós podemos seguir esses homens no que se refere ao texto bíblico, porque cada homem, ele enxerga fatos e evidências com certos óculos, dependendo da sua cosmovisão, dependendo do que ele crê. Voltando para aquela comparação com a teoria da evolução. Nós olhamos para fósseis e o que nós vemos? Dilúvio. O dilúvio. O evolucionista olha para fósseis e ele vê milhões de anos que isso foi formando. Como vamos saber a verdade? Só crendo na palavra de Deus, porque os fatos têm que ser interpretados. Então, para eles dizerem que esses homens anti-Deus, hereges, apóstatas, encaram os fatos de uma forma neutra, é mentira, é errado isso. Eles estão interpretando fatos históricos e dos manuscritos com óculos incrédulos e heréticos, e naturalistas, racionalistas deles. O que vai totalmente contra a palavra de Deus. Que vai totalmente contra a palavra de Deus. Sem fé, eles olham. E, consequentemente, é óbvio que eles vão chegar a conclusões erradas. Sim. Quanto às evidências. Se nós vamos olhar as mesmas evidências, pela nossa cosmovisão, que é crendo na Bíblia, crendo na preservação das Escrituras, crendo que a Bíblia é um livro divino, e vamos ver as mesmas evidências e falar, olha como Deus preservou a palavra dele. Está entendendo? Os fatos têm que ser interpretados, dependendo do óculos que nós usamos. Então nós não podemos seguir as teorias desses homens hereges. Se Deus conseguiu preservar um povo, não vai conseguir preservar um livro? Ele preservou até hoje os judeus, estão aí, já Sim. é uma prova de que ele consegue preservar. E sem dúvida, nós temos que crer nessa doutrina para poder interpretar corretamente os fatos. Então, pelo tempo, acho que vamos parar agora, mas semana que vem nós vamos entrar nos princípios que eles usam para determinar o texto bíblico. Sim. Só para deixar bem claro, o texto Septos é aquela Bíblia que foi espalhada pelo mundo, aquele tipo de texto que foi traduzida para muitas línguas, que é a grande maioria dos manuscritos ainda existentes hoje no grego, antigos, e é o texto que todos os crentes usaram na época da Reforma para traduzir as Bíblias para a língua do povo. É a Bíblia que os crentes sempre tinham em português até anos 60. Sim. E agora tem um novo texto que surgiu, nós vimos agora, em 1881. Quer dizer, ficou sumido por 1.500 anos. Que agora é chamado texto crítico. Ou esse texto Nestle Aland. Ou texto da United Bible Society. O que nós chamamos de texto crítico. Por que é chamado de texto crítico? Porque é um novo texto, baseado em certos princípios de crítica textual moderna. Agora lembre-se, até o século XIX não existiam essas teorias. Essas teorias não foram desenvolvidas até o final do século XVIII e o século XIX, e são teorias racionalistas, baseados em teorias heréticas, antibíblicas. E eles são realmente apresentados como uma teoria nova, algo novo. E eles dizem que essas teorias deles, da crítica textual moderna, são amplamente superiores aos princípios, eu estou citando eles, simplísticos, fideísticos, baseados na fé, que eram empregados em séculos anteriores. Eles falaram que os editores, por exemplo, dos textos gregos na época da Reforma, tipo Erasmus e os Stéphanos, nós falamos de alguns, né? Beza, os irmãos Elsevier, que estavam fazendo edições do texto grego, chamado texto Septos, e imprimindo essas versões. Eles dizem que eles eram homens que baseavam o texto deles em princípios arbitrários, crendo que Deus preservou a palavra dele, coisas simplísticas. E eles agora têm uma nova teoria, uma nova crítica textual,
que é muito melhor, que agora estão tentando resgatar o texto bíblico, e é nisso que é baseado, que é feito o texto crítico, inclusive que muda. Tem muitas edições do texto crítico e todos mudam, porque está em evolução, né? Sim. Essas teorias deles estão mudando. Tá entendendo? Então, a semana que vem, nós vamos ler os princípios que eles usam para determinar agora como eles vão determinar o texto bíblico. Então, eles pegam o Textus Receptus, depois eles encontram um manuscrito bem antigo lá num deserto. Eles comparam com o Textus Receptus, que é a grande maioria dos textos. Eles falam, vamos mudar esse versículo. Por quê? Como eles mudam o versículo? O que eles decidem para mudar esse versículo, tirar essa palavra aqui? Vamos ver a semana que vem os princípios que eles usam. E vamos ver esses princípios à luz da palavra de Deus e ver se um crente pode seguir esses princípios. Sim. Bom, pastor, muito obrigado pelo estudo dessa noite. Foi bem forte, né? Bastante coisa que a gente não tinha nem noção, né? A gente vai aprendendo, né? Vai vendo como que é feita essa crítica textual e é bem estranho mesmo. Não sei como... É terrível. Eu não sei como pessoas podem crer na doutrina da evolução. Eu não sei como pessoas podem crer na crítica textual moderna. Por quê? Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Eu tenho plena certeza que Deus preservou a palavra dele. Agora, o que me surpreende mais é que crentes, pessoas que dizem que têm Cristo, que são salvas, que têm o Espírito Santo, podem aceitar numa boa esses princípios Sim. da crítica textual moderna. Quando nós entrarmos semana que vem, nós já vimos sobre os arquitetos que eram homens hereges. Quem criou? Agora, evangélicos hoje estão divulgando essas teorias, Sim. mas não foi eles que originaram essas teorias. O pior são pastores até utilizando essas Bíblias, utilizando a crítica textual. E até estudiosos, alguns, né? Estudiosos, entre aspas, evangélicos, que estão seguindo essas teorias. Sim. Só que os que originaram essas teorias não eram homens de Deus. Eram homens hereges. Sim. E são baseados em princípios heréticos, racionalistas, naturalistas. Então, vamos ver a semana que vem, vai ser bem interessante. Sim. E você que tem alguma dúvida, que está nos ouvindo, pode mandar um e-mail para contato@bibliaaberta.com.br. Temos até recebido bastantes e-mails ultimamente, né? Estamos tentando responder todos, né, aqui no programa, e alguns, no caso, que recebemos até de calvinismo, né, a gente responde por e-mail mesmo, porque já passou o tema, né? Obrigado a todos e até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigado, Wagner. Obrigado, pastor. Boa noite. Boa noite.